Tomemos nessa tarde a segunda frase do versículo 26, tema desse acampamento. O que nos dizia as duas pregações da manhã, ficamos na primeira frase. Mesmo em cólera, não pequeis. E aí nós constatamos que cada um de nós está sujeito ao ressentimento. Ou melhor, sujeito à mágoa, à ira, à raiva, à indignação, à decepção. Mas que não podemos transformar isso em ressentimento. Pronto? Qual é a segunda frase do tema desse acampamento então? Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Que coisa espetacular São Paulo está nos ensinando agora. E nós começamos já nessa tarde a virada que o tema nos propõe. O tema desse acampamento não é o ressentimento, é a cura para o ressentimento. De manhã fizemos um diagnóstico, olhamos o problema. Agora queremos fazer um julgamento do problema, olhá-lo à luz da graça de Deus. É o que nós começamos a fazer nessa tarde, na missa e especialmente na adoração de hoje à noite. Pegar o problema e colocá-lo na ótica de Deus. E amanhã então, nas duas pregações da manhã, nós procuramos descobrir os elementos práticos para que se realize a nossa cura e para que se prolongue ao longo da nossa vida, a fim de que nossas mágoas não se transformem em ressentimento. E por que não pode transformar-se em ressentimento? Porque quando virou ressentimento, a mágoa é uma porta de entrada para o encardido em nosso coração. E aí é o jeito dele se aninhar em nosso coração. Que coisa espetacular, Paulo está ensinando um segredo. E o segredo é: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Eu quero abordar com você agora à tarde dois aspectos dessa ordem de Paulo. Primeiro, aquilo que ele observa quando o sol se põe. Você já deve ter jogado bola, já deve ter feito alguma ginástica, aonde você machuca a perna. Na hora a pessoa não sente muito. Mas quando o sol se põe, quando chega de noite, que você toma aquele banho morninho, e você deita, e o corpo começa a esfriar. Ah, minha Nossa Senhora. Ô dor, não é assim? Enquanto você está correndo, está agitado, o sangue está quente, não sente. Mas a hora que o sol se pôs, ou se não, você imagina aquela primeira vez que você foi na praia. Hein? Minerada que não tem mar. Aí foram para a praia. Aí chegou lá, quis ficar bronzeado num dia. Passa protetor. Não, quem passar protetor? Eu estou acostumada a lavar roupa lá, não tem problema não. Já compra aquele biquíni que nunca teve coragem de usar. Lá na praia tem muita gente que não conhece a gente, bota aquilo e deita na areia e vida. Então as mulheres que sortem até aqui atrás assim, para não ficar a marca. Deita de costas, vai lá dar um mergulho e volta. Quer queimar o sovaco, quer queimar tudo. Leva matula, come lá, né? Aquela brisa do mar, a gente é gostoso, né? De vez em quando vai na água. Aí chega de noite. Toma um banho de água doce. Ai, meu Deus.
Você vai olhando aquilo, tá? É um misto de roxo para cor de rosa. Ninguém pode relar na gente. Você está assado. Tem gente que queima a boca, fica com os beijos assim. Que mete a boca naquela areia, na pedra ali, para queimar rápido. Aí você encontra aquele tio, que tem uma mãozona. Nossa, você aí! Ai, ai. Não pega, não põe a mão. Porque o sol se pôs. Quando o sol se pôs, significa que você deixou a coisa esfriar. Esse é o primeiro aspecto que São Paulo está ensinando. Não deixa as coisas esfriarem. Na hora de uma discussão, você fala uma bobagem. Qual é a mulher que nunca falou uma bobagem para o marido? Qual é o marido que nunca falou uma bobagem? Aliás, nunca falou é porque não ama. Porque amar é poder dizer o que eu penso, mas é poder também falar sem pensar. Não é? Já não chega lá na rua que eu tenho que pensar tudo que eu falo. Não, isso eu não posso falar. Em casa eu falo o que eu quiser. Então, qual é casal, qual é pai e mãe, qual é amigo, que numa discussão, num problema, não fala uma bobagem, o outro também fala uma bobagem e acabou. Mas se o sol se põe, ele vai embora, ela vai embora, chega de noite, deita na cama, e começa a fazer o filme. Começa o dossiê. Porque será que ele falou aquilo? Aí você não lembra mais que você falou muito pior. Não lembra que quem começou a ofensa foi você, sua anta. Por que ele falou aquilo para mim? Ofender eu daquele jeito? O que será que ele quis dizer com aquilo? Não é assim? A pessoa fica lá matutando. Por que será? Por quê? Por que falou? O sol começa a se pôr. O sol começa a se pôr, as ideias vão ficando escurecidas. Imagine o seguinte, que se você for daqui ao Rio de Janeiro, de automóvel agora à tarde, uma tarde como está essa, que coisa linda, descer a Serra das Araras, chegar no Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, que panorama você vai enxergar, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, cidade maravilhosa que é. Quando você estiver descendo a serra, dependendo da luminosidade, se não tiver muita umidade no ar, você já enxerga lá a Baixada Fluminense, enxerga longe. Você vai guiando o seu carro, você vê tudo que tem na frente até onde sua vista alcança. Você vê dos lados. Por exemplo, desce aqui a Serra do Piquete, de Delfim Moreira para cá. Quando está lá no alto da serra, você enxerga várias cidades aqui do vale, porque os seus horizontes vão longe. Agora, faça a mesma viagem de noite, sem o sol. Eu enxergo no máximo 1.600 metros, se eu tiver farol de milha, que é por isso que chama farol de milha, que ele ilumina 1.600 metros, uma milha. Eu só enxergo na frente, onde o farol vai. Eu perco as visões laterais, eu não enxergo nada que tem na lateral, eu não enxergo o que está lá atrás, eu não sei. Aqui atrás eu não enxergo quase nada, no seu, o pouquinho que o retrovisor me dá, e assim mesmo é uma visão distorcida. Porque eu fiz a mesma viagem, só que agora o sol se pôs. De noite significa isso. Quando o sol se põe, significa que a gente não tem mais aquela visão ampla da realidade. É exatamente isso. Quando eu vou para a minha cama, quando eu deito na minha cama, ou quando eu vou tomar o meu banho, ou quando eu sento sozinho no meu sofá e fico encafifando, e fico remoendo, deixei o sol se pôr, eu começo a reduzir a minha realidade. Eu passo a enxergar só aquele problema, ou eu passo a enxergar toda a realidade a partir daquele problema. Eu perco os outros ângulos de visão. É como que se não existisse mais nada. Meus olhos não enxergam. E não é porque não enxerga que não existe. A realidade está lá. Mas como eu deixei o sol se pôr, eu só consigo enxergar aquele pedacinho. Segunda dimensão, então, quando o sol se põe, escurece, diminui o nosso ângulo de visão. A gente não consegue enxergar direito. A mesma coisa. Se no calor de uma discussão a gente fala uma bobagem, alguém falou uma bobagem, depois era só questão de pedir desculpa, olha, esquece,
Tá bom, eu estava com a cabeça quente, não tem problema, pronto. Agora, se eu fico remoendo, o sol se pôs. Remoer, eu estou enxergando no escuro. O meu ângulo de visão é outro. E eu passo a enxergar a pessoa só a partir daquele problema. Talvez a pessoa tenha falado 1 milhão de palavras lindíssimas para você. Mas o que você se lembra? Pegue um exemplo. Como é que nós somos injustos com os outros em relação às coisas erradas? Você é capaz de lembrar nos mínimos detalhes todas as coisas erradas que alguém fez para você. Aí quando chega na hora de fazer uma confissão, eu como padre já atendi alguns casos assim. A pessoa vem e fala: padre, eu preciso muito me confessar, padre. Padre, eu sou muito pecador, sou muito pecadora. Padre, faz 5 anos que eu não me confesso. 5 anos. Então, minha filha, conta os seus pecados. Ela lembra de 6, 7, 8 pecados. Em 5 anos. Você é capaz de lembrar todos os pecados que você comete? Eu não. Toda vez que eu me confesso, eu falo: padre, mete a mão na cabeça aí e perdoa aqueles que eu não me lembro. Que é a maior parte. Não é assim? Você se lembra? Pensa na última vez que você confessou. Você lembra aquilo que mais machuca você, mas não que machuca a Deus. O pecado que mais pesa na consciência da gente é aquele que mais traz consequências negativas para nós, mas não que ofenda a Deus. Eu não estou nem aí com Deus. Mas se uma pessoa falou no dia 16 de agosto de 1938, às 5h15 da tarde, embaixo daquele pé de figueira, falou que você era feia, você fica o resto da vida escutando aquilo na orelha. Ah, morre de uma vez. Você já venceu o prazo? Fica encafifado com aquilo, e fica e mexe, remói, volta e vai. O sol se pôs, escurece os horizontes. Eu não vejo a realidade que está lá. Eu não enxergo o que está além. E quem não enxerga o que está além, não enxerga nada. Porque triste da pessoa cujos horizontes vão até onde sua vista vai. Então, primeira coisa, quando o sol se põe, as dores começam a aparecer. As feridas que a gente se machucou na contusão, ou que a gente foi lá na praia, aí começa a vir à tona. Vai esfriando o sangue, vai esfriando o corpo, já não tem a brisa. Segunda coisa, quando o sol se põe, eu perco os meus horizontes. Terceira coisa importante, você não deve deixar o sol se pôr sobre o seu ressentimento. O homem lá do interior sabe fazer a carne de sol, por exemplo, o charque. Quando ele pega e mata o cabrito, espeta o cabrito lá naquele pau e põe no sol, o que vai acontecer com aquela carne? Ela vai perdendo o líquido, o humor. O humor é líquido. Ela vai ficando ressequida. A carne ressequida, ela se conserva por muito mais tempo. Você pode guardar um pedaço de carne seca por 1 ano, que não estraga. Ela fica dura. Tenta comer um pedacinho para ver. Se tiver dente mole ou for uma ponte muito mal colocada, quebra. É dura. Esse processo também o sol faz conosco. Quando eu deixo se pôr o sol sobre o meu ressentimento, sobre a minha mágoa, sobre a minha raiva, sobre a minha decepção, sobre a minha indignação, ao se pôr ele começa a secar, ele vai... Sabe, esse secar significa que eu perco o contexto. Eu me concentro na coisa, eu me concentro na... Padre, o que mais me doeu foi ele ter me falado isso. E aquela frase que mais doeu é que você fica repetindo, e você esquece em que contexto foi falada essa frase. Porque o líquido você secou no sol. E aquilo vai ficando então ressequido, ressecado, ressentido. E pouco a pouco vai se transformar nesse ressentimento. Ora, o que fazer então? Pegar essa situação, tirar desse sol e levar para um outro sol. Qual? Leia aí na sua Bíblia. Capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, versículos 77
78, 79. Não é o ano de fabricação, não. Único capítulo de São Lucas que você consegue falar com a boca fechada. Versículo 77, 78 e 79. O que está escrito aí na sua Bíblia? Graças ao quê? Essas duas palavras poderiam ser faladas mais altas. Graças à ternura, graças à ternura e à misericórdia de nosso Deus, o que Ele vai nos trazer? Ele vai nos trazer do alto a visita do sol nascente. Olha o versículo 77. Para dar a seu povo conhecer a salvação, pelo perdão dos pecados, graças à ternura. O Padre Jonas falou isso ontem tão bem na missa de abertura. Graças à ternura e à misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente. Quem é esse sol nascente? E o que Ele vai fazer comigo e com você? Versículo 79. Há de iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, tudo contrário de sol, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Aqui um roteiro da cura do ressentimento. Nós precisamos experimentar a salvação de nosso Deus, que nos vem pelo perdão dos pecados. De quem? Pecados de quem Deus vai nos trazer em Jesus? Meu e seu. Meu e da pessoa que me ofendeu. Comece a entender uma coisa importante que nós vamos aprofundar amanhã. No momento em que algo me ofendeu, no momento em que alguém cometeu um pecado contra mim, ao invés de ressentir, porque se eu ressentir em cima disso, eu vou criar uma situação de inferno, eu posso transformar essa situação numa situação salvífica. Na hora em que eu tomo posse da graça de Deus em minha vida, e levo o problema do outro para a ternura e a misericórdia do nosso Deus. Gente, essa palavra misericórdia é um absurdo. Porque falar que Deus é misericordioso, você acha bonito falar assim? Deus é misericordioso. Já pensou no que quer dizer isso aí? Se eu digo que Deus é misericordioso, eu estou dizendo que Ele tem duas coisas. Que a palavra misericórdia são duas palavras juntas. Quais as palavras que formam a palavra misericórdia? Miséria e coração, cordes. Então, quando eu digo que Deus é misericordioso, eu estou dizendo que Ele tem miséria. Deus pode ter miséria? Como é que eu digo que Ele é misericordioso? Pensa para falar. Teologicamente seria um absurdo. Porque se eu falo que Deus é misericordioso, eu estou dizendo que Ele tem em si a miséria. E Ele tem miséria? Tem. Se eu levar a minha e entregar para Ele. Aliás, é o único jeito de Deus ser misericordioso. Jesus não tomou sobre si as nossas enfermidades? Gente, para que Deus seja misericordioso, você tem que entrar com alguma coisa. Ele tem coração, você tem miséria do Léo, jogada no coração de Jesus. Missa de abertura desse encontro, ontem à noite. Dá o quê? Misericórdia. O Padre Jonas não lia ontem para nós, no capítulo 6 de São Lucas, aquele que for misericordioso vai receber de Deus a misericórdia. Ora,
Se Deus é misericordioso, porque Ele tendo coração, eu jogo no seu coração a minha miséria, para que eu possa ser misericordioso, quanto maior a miséria do outro, maior será a chance de você abrir o seu coração. É fácil. Ninguém quer. Eu quero só o coração. Eu quero que Deus seja muito misericordioso comigo, mas eu com os outros? Por que, gente? E por que isso é tão difícil? Porque nós não submetemos a nossa mágoa, a nossa dor, o nosso sofrimento interior, nós não os submetemos, as submetemos ao sol nascente que veio nos visitar. E veio nos visitar não por mérito nosso, veio nos visitar graças à ternura e à misericórdia de nosso Deus. É graças a essa ternura e essa misericórdia que brilha e poderá brilhar para mim, para você e para cada um de nós, o sol nascente. E o que Ele vai fazer comigo e com você? Vai iluminar aqueles que jazem, jazigo, túmulo, morte, na sombra, na escuridão da morte. Enquanto você não deixar o amor de Deus, o sol nascente que é Jesus, iluminar essas áreas feridas do seu coração, essas áreas ressentidas do seu coração, Deus não pode fazer nada. E com um detalhe, Jesus nunca entra em nossa vida de enxerido. Ele disse: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. A quem nós abrimos o nosso coração? Oh, gente, é tão triste isso que eu vou dizer para você, mas você sabe que é verdade. Eu ao menos sei na minha vida que é verdade. Na grande maioria das vezes, nós fechamos a porta do nosso coração na cara de Jesus e damos entrada ao nosso coração a quem? E em nome do que isso? Da justiça. Porque eu fui rejeitado, porque eu sofri uma injustiça, porque falaram mal de mim. Então, quando nos acontece alguma coisa, o encardido sopra, e isso é coisa dele, sopra no seu ouvido, que você precisa ou inventar uma desculpa, ou achar um culpado. São duas palavras medonhas no processo do ressentimento. Nós nos governamos entre esses dois horizontes. Ou eu acho um culpado, ou eu me desculpo, que vira um só. Para me desculpar, eu preciso achar um culpado. E Jesus está ensinando para mim e para você: oh, você não precisa achar culpado, não. Ele tomou sobre si as nossas culpas, para que a gente não precisasse mais ficar achando culpado. Por quê? Quando algo hoje me aconteceu e não foi legal, eu fiquei decepcionado, eu fiquei triste, alguma coisa negativa me aconteceu, o que eu faço? Eu preciso justificar. A palavra diz: o homem não é justificado pela prática da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Você não precisa se justificar, não. Pare de se justificar, de dizer para os outros: olha, você me desculpa que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só se justifica quem não ama. Quem ama não se justifica. Quem ama mostra-se. Deixa o outro ver o seu coração, deixa o outro ver a sua história. Mas eu preciso me justificar, por quê? Porque eu aprendi que eu preciso me comportar segundo os padrões sociais, porque eu morro de medo de ser reprovado. Porque eu adoro ser aprovado, porque desde pequeno me ensinaram que eu tenho que ser aprovado na escola, aprovado na família, aprovado na sociedade, aprovado por Deus, e eu passo a vida inteira querendo a aprovação, e aí vem à tona a minha miséria, a minha fraqueza, eu não tenho coragem de mostrar quem eu sou, então eu preciso achar uma justificativa para encobrir as minhas carências, as minhas debilidades, e você tem e eu as tenho. Então nós entramos num processo de justificação. Para justificar, eu crio desculpas, nem que seja mentira. Ou eu acho um culpado.
Então algo me aconteceu de negativo hoje. Por que que não deu certo isso? Não deu certo, aí eu vou voltar. Não deu certo porque naquela vez me aconteceu isso. Eu não consegui ir bem no concurso, eu não passei. Então eu acho uma desculpa. Também, né? Olha lá quem passou, só filho de papai, filho. Aquilo ali já tinha proteção dos políticos, isso aí já era carta marcada, fizeram concurso só mesmo assim, né? Inclusive teve uma moça lá que me contou que ela sabe de fonte segura. Ela não quer se revelar porque ela vai se comprometer muito, que ela tem uma tia que trabalha lá na prefeitura também. Então ela não pode estar falando, mas que ela sabe, ela já viu lá que estava tudo pronto assim. Os caras inclusive receberam na internet, já veio a cópia. Inclusive teve um rapaz do meu lado que ele sentou, só foi fazendo xizinho, se entregou já. E está lá, quer dizer, será que como é que ele podia saber tudo que estava lá e eu não ia saber? Não, isso aí era assim, pensado. Mas aí não adianta só, porque há uma realidade muito maior do que aquele teste que você não soube fazer. A realidade é que você está desempregado. E ele está empregado. E não está nem aí você se ele fez o teste ou não fez, ele está lá. E agora só o fato de ele estar empregado já dá raiva em você. Você vê ele passando para ir para o emprego, que quebra a perna já. Está no meu lugar, tomou o meu lugar. Ninguém toma o seu lugar nunca, 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 nunca. O seu lugar é só seu. Se você quer ficar com raiva, aliás, eu quero já começar a ensinar o que nós vamos trabalhar amanhã. Se você quer ficar com raiva de alguém que tomou o seu lugar, por favor, está lá. Aquele lá tomou o seu lugar. Meu lugar. Não sei se você sabe. Aquela cadeira lá é para você sentar lá. Não. Ele tomou o seu lugar. Então, se quiser reclamar para alguém que tomou o seu lugar, vai lá, fala para ele. O senhor tomou o meu lugar. Pode sair daí, que era eu que tinha que estar aí. Não é assim? Então a pessoa precisa justificar. Por quê? Além de não passar no concurso, está desempregado. E aí está desempregado e começa a escutar o quê? A mãe falando, também você não trabalha. O pai falando, como é que o rapazinho lá que formou muito mais depois de você, como é que ele já está trabalhando, você está aí ainda desse jeito? Olha o filho do fulano, olha o filho do ciclano, olha o que eu faço para sustentar você. Está vendo? Não é assim? Aí começa as cobranças, aí eu tenho que me justificar. E não adianta nada justificar, porque há um fato consumado. Eu estou desempregado. Aí você se prepara para novos desempregos. Porque aí você não se cuida, aí você está sempre mal-humorado, aí você não estuda mais. Que adianta estudar? Isso aí só entra lá quem tem amigo político, quem é parente, não adianta nada estudar. Aí você não estuda, aí não arruma emprego, vai piorando cada vez mais. E aí depois, meu Deus, por que será que tudo acontece comigo assim? Aí você vai rever a sua história, mas também, né? Desde pequeno, né mesmo? Isso aí começou quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Aquela professora, ela não gostava de mim. Por que será que ela não gostava de mim? Aí você vai criando o filme da professora. E aí tem que contar para os outros. A gente sofre tanto. Olha, se eu fosse contar a minha vida para o senhor, para dar um livro. Não escreve que eu não quero ler essa porcaria desse livro, não. Ô livrinho ruim, Está justificando. Adianta eu justificar quando eu tinha 8 anos, a professora não gostava de mim? Não adianta nada. O fato é eu estou desempregado, desatualizado. Agora faz 3 anos que eu não sei mais nada da minha profissão. E eu vou ter que entrar numa fila aí, porque para aquela profissão eu não dou mais. Agora vou tentar qualquer outra coisa. Mas você vai lá para aquela fila e fica lá reclamando e contando. Sofri tanto na vida, nossa. Olha o que a gente passa, né? Você vê o Lula aí, não arrumou nada mesmo, né? O que adianta, né? A gente tem uma esperança nele, né? Porque ele veio da classe dos pobres, veio da pobreza, podia ajudar a gente, né? Ajuda nada, esses políticos tudo igual, depois que eles falam assim, nós aqui na fila, né? E vai ficar na fila. Só tem um lugar que você não vai precisar fazer fila para ir. O subterrâneo. Lá é descarga automática, pega, põe inferno.
Fora isso, você vai enfrentar a fila a vida inteira. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Não escureça a sua história. Ilumine a sua história. Porque, gente, pega uma roupa novinha, compra uma calça, uma camisa novinha, marca boa, excelente, cheirosa. Aí você põe dentro de um saquinho plástico, dobra, fecha bem, coloca no fundo do armário e deixa lá um tempo. Vai vestir depois. Por melhor que seja, pode ser uma calça de R$200, R$300. Vai estar mofada, as traças já comeu, a naftalina perdeu o prazo de validade. Perdeu uma calça boa, porque você deixou intocada lá no fundo do armário e cheio de peso, de dedão, tudo em cima. Você está fazendo isso com você, que é pior que uma calça. Uma calça você compra outra e você é imagem e semelhança de um Deus que fez você por um amor infinito e foi capaz de tomar o seu lugar, para você não precisar nunca estar no lugar dele. Saia dessa escuridão que você está vivendo. O ressentimento que você está alimentando, a mágoa que você está alimentando, está se transformando em ressentimento. E vou dizer uma coisa para você, com muita sinceridade, irmão, mais novo ou mais velho, tanto faz. Você está se tornando uma pessoa insuportável. Você já notou? Padre, ninguém gosta de mim, mas também. Olha bem para você ver. Meu filho, se você deitar e o gato ver você, ele joga terra em cima. Não fica perto do gato, que ele vai jogar terra em você. Já viu o que o gato faz que gosta de terra a terra? Vai lá, faz a necessidade dele, olha para o lado e joga terra. Deixa o gato vir. Se você está vendo que o gato está vindo para o seu lado, corre. Você está se tornando muito insuportável. Aqui, não dá de conversar com você, você só fala de coisa errada, só fala de coisa ruim, só sabe fazer reclamar. Você está preso a um passado. Não é que não existam as coisas. Na minha vida só tem coisa ruim. Não, é que você só está andando de noite, você não está enxergando os horizontes. Descortine os seus horizontes, abre os seus horizontes. O senhor está falando isso, que o senhor não tem problema. Minha filha, talvez eu seja a pessoa que mais tenha problema que você estuda aqui. Tanto que escrevi um livro sobre isso. Um dia talvez você vai descobrir, nossa, por isso o padre falava sobre isso, era ele. Quem me garante? Quem vê cara não vê coração, não. Sabe lá o que eu estou sentindo, o que você está sentindo? Eu não sei, eu olho para vocês, eu não sei o que vocês estão sentindo. Mas talvez tem gente aí que está amargurada, tem gente que está triste, tem gente que está preocupada, tem gente que está com um problema sério, tem gente que está com uma doença, eu não sei. Então não feche os horizontes da sua vida. Não jogue para dentro do seu coração a sujeira que existe aí fora, existe sim. Mas não apague essa chama de Deus, meu irmão. O dia que você foi batizado, o padre colocou na sua mão uma vela acesa. E não um sopro para você apagar a luz da vida. Você é chamado a ser luz. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Como é que uma luz vai viver na escuridão? Ele mesmo falou. O que adianta eu pegar uma lâmpada e esconder embaixo da mesa? Não serve para nada. Você está fazendo isso, você está pegando a luz de Deus que está no seu coração, na sua vida, e escondendo essa luz, tapando essa luz. Não serve para nada. Meu irmão, minha irmã, o único jeito de vencer a escuridão é acender uma luz. E se estiver muito escuro, melhor ainda, porque aí uma luzinha de nada já clareia bastante. E aí se encontrar alguém que traga mais uma vela e outro mais uma vela, e cada um vai acendendo, forma um rio de luz. Agora, você apaga a sua, fica soprando a dos outros, ainda está reclamando que aquela luzinha está incomodando já. Sai dessa. Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Põe as suas roupas no sol. Está fedendo, põe no sol. Ou se não, é porque você tem demais. Partilha um pouco, porque está sobrando, tanto que você não usa. Então partilha um pouco, dá para quem precisa. Tem gente que nunca vai ter esse problema de mofar a roupa, não tem. Tem duas ou três, enquanto lava uma, está vestindo com a outra, não tem problema. Você não está mofando seu coração, porque você precisa se justificar. E para me justificar, eu tenho que achar culpados. Quem são os culpados por tudo de ruim que aconteceu na minha vida? Você vai voltando.
foi minha professora, foi aquele colega, foi o namorado que eu tive, foi o fulano, foi uma vizinha, foi um vizinho, foi um tio, foi meu irmão mais velho, foi meu pai, foi minha mãe, foi meu avô, porque agora, padre, eu entendi. Eu fui numa festa da nossa família, eu tive uma tia, mas ela me contou, agora eu sei, só sabe para todo problema nosso, é meu bisavô. O problema foi meu bisavô tinha problema, ele tinha um olho gordo, e ele rogou praga na minha mãe, e falou para minha mãe que nada na vida da minha mãe ia dar certo, e inclusive os descendentes da minha mãe, e eu sou descendente da minha mãe, então a praga dele pegou em mim. Olha, você não havia, minha filha. Ô, minha filha, chama lá o seu avô que eu quero falar com ele. Não, padre, ele morreu. Quando o Venceslau Braz era presidente. 1917. Ah, é? Então enterra o velho. Não faz tanto tempo que ele morreu. Enterra ele. Jesus falou, deixa os mortos, se encarregue dos mortos. Não falou isso? Falou. Enterra. Não prestou? Foi seu pai. Não prestou mais? Enterra. Morreu? Enterra. Fazer o quê? Imagine se eu... Não, você não vê de vez em quando, parece na televisão, uma pessoa retardada, uma pessoa meia doida. Isso na Europa dá muito, né? Estados Unidos, aí descobre que faz 5 anos que está mantendo o corpo da avó, da mãe, do marido, dentro de um quarto lá, de uma geladeira, guarda o defunto lá, coitado, olha a cabeça, não é meio atrapalhado? Vou dizer uma coisa a você está ficando igual, e o pior, você está levando junto, para onde você vai? Tem um rapaz aí de Ceará que ele é restaurador no Museu do Louvre, um dos maiores restauradores do mundo, é brasileiro, um menino. Quando ele foi trabalhar lá, ele foi trabalhar de faxineiro numa casa. Isso é uma família que fumava muito. Um belo dia ele levantou cedo, fez uma faxina geral, limpou tudo quanto é cinza que tinha. De repente a mulher levantou, ele lá limpando, né? Ela chegou perto do piano, levantou um cinzeirinho e falou, oh, mon mari, mon mari, mon mari. Ele não sabia francês, o que vai acontecer com a velha? Ela chamou a moça lá. Onde está meu marido? Era a cinza do marido que aguardava lá em cima. E tinha jogado fora. Ah, era o marido do senhor. Ah, não deu de reconhecer, não deu. Ele estava acabado. Olha, eu joguei lá. Misturei ele com o resto do cachimbo, vai ver que negócio. Não tem, velho. Eu não sabia. Foi despedido. Foi bom ele perder o emprego, porque ele acabou arrumando um emprego. Hoje é o maior restaurador de quadros, de telas do Museu do Louvre. Esse menino, é verídico isso. Quantos de nós estão fazendo isso, gente? Estão ensacando os pozinhos. Por isso que Jesus falou, olha, quando você sair da cidade, bate até o pé para não ficar com poeira nenhuma. Joga fora. Você não está guardando defunto assim, não? Defunto fede. Mesmo que seja a mãe da gente, o pai da gente, um filho, um marido, uma mulher. Larga uns 3 dias lá para você ver o defunto. Fede. Por mais bonito que tenha sido. Oh, meu irmão, você está fazendo um mal terrível para você. Você está colocando seu coração nesse escuro. E São Lucas disse, jazem na sombra da morte. Ou seja, aquela pessoa que habita na sombra da morte vai jazer. Que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. Não tem outro jeito, vai morrer, está aqui. Quantos de nós estamos morrendo na sombra da morte aqui? E a sombra da morte não é a morte, mas já é a antecipação. Do mesmo jeito que a varanda não é a casa, mas já faz parte da casa. Já está ali, já está escondidinho. Está na sombra da morte, é isso. Quantos de nós estamos morrendo já na sombra da morte? Mas tem saída para nós. Lembra da grande profecia que está em Isaías 9? Para aqueles que andavam nas sombras da morte, aqueles que habitavam nas trevas, surgiu uma grande luz, um filho nos foi dado, é Jesus. Ele veio iluminar, ele é o sol nascente, ele nos ensina que o Pai faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Significa que a misericórdia de Deus é um sol que está sempre iluminado, até mesmo para aqueles que causaram as minhas desgraças. Então pare de se justificar.
Porque se você justifica-se, não tem como ele justificar você, e nem eu. Pare de se justificar. Jesus disse, e ontem o padre nos relembrava isso na homilia, ele não veio para os justos, ele veio para os... Você quer Jesus na sua vida? Então a primeira coisa a fazer, não se justifique, porque quando você se justifica, você não precisa mais de Jesus. Para que vai fazer na sua vida se já é tão justo, se já é tão bom, você já sofreu tanto na vida, para que mais? Você não precisa mais de Jesus. Não se justifique. Não se justificando, não vai atrás de desculpas e nem de culpados. Não queira achar culpados. Meu irmão, minha irmã, eu estou aprendendo cada vez mais uma coisa muito séria na vida. As desgraças são inevitáveis. Elas acontecem. Não tem como prever, não tem. Você não sabe, daqui a pouco um ferro desse despenca cai na minha cabeça. Ou na sua. Isso não tem como evitar. Agora eu tenho que cuidar, no que depender de mim amarrar esse ferro, eu vou amarrar. Eu tenho que fazer as coisas certas. E sabedoria das sabedorias, aprenda com os erros, especialmente dos outros. Mais sábio será o homem e a mulher que aprender com os erros dos outros. Quando você viu falar que alguém deu um tiro no ouvido e mata, não precisa dar no seu ouvido. Fala, não, matou ele, não é bom não. Aprenda com os erros dos outros. Não se culpe. E não tenta achar culpado. Mas então, padre, como é que o senhor me explica que isso aconteceu? Só tem uma pessoa que pode explicar bem para você. O encardido. Ou os seus auxiliares. Por isso é só você ir em centro espírita, terreiro de macumba, que lá eles vão explicar direitinho para você. Já notou como é que eles explicam tudo isso? O encardido explica, Jesus não explica. Se você for perguntar para Jesus, você vai sair mais machucado ainda. Porque Jesus nessas horas, gente, ele é mais grosso que o Padre Léo com raiva. Eu nunca chamei ninguém dos meus de Satanás, ele chamou Pedro. Eu nunca chamei ninguém de cadela, ele chamou aquela mulher lá. Não chamou? E ela latiu atrás dele. Ele chamou os fariseus de hipócritas, sepulcro caiado, geração adúltera. Ah, Jesus tem umas palavrinhas ali que Deus o livre. Para ver se acorda a pessoa. Não vai pedir justificativa para Jesus, ele não justifica. Se você quer uma explicação por que aconteceu aquela desgraça na sua vida, por favor, não venha em acampamento, vai no centro espírita. Vai num terreiro de umbanda, de macumba, vai lá no mapa astral, vai lá na nova era, vai lá nas bruxarias, vai lá, entra debaixo daquela pirâmide, mas tem que ser da original, daquela grandona lá mesmo, que tem lá no Egito. Vai lá e eles vão te explicar para você, vão dizer para você que isso aí é porque você em outra encarnação, você foi um burro, e que aquela pessoa que é a inimiga sua, ela era criadora de burro, e ela fez você sofrer muito. Tanto que você veio para essa reencarnação e continuou sendo o que era antes. Então agora, sabe? Porque você na vida passada, eu não posso entender como é que uma anta acredita em vida passada. É burro demais, gente. Só uma pessoa tapada. Aliás, São Paulo fala isso aí no capítulo 4, versículo 17 de Efésios. Essa gente que tem... São Paulo é muito delicado, né? Ele fala assim, essa gente que tem o entendimento obscurecido. É uma forma muito delicada de falar, é uma anta, é tapado. Entendimento obscurecido é burro de pai, de mãe, de família inteira. O que adianta eu saber que a minha bisavó foi uma égua do faraó, não sei de onde? Se eu não era o faraó, não sou faraó, não uso égua. Olha, não vai adiantar o quê? Deixa de ser besta. Perigo. Agora o problema é o seguinte, e aí vem a coisa grave. Por que São Paulo escreveu com essa profundidade esse texto? Não se põe o sol sobre o vosso ressentimento, quer dizer, não escureça a sua mente, ilumina, usa a inteligência.
Porque você começa a ir lá, eles vão pegar. Gente, você já notou que o encardido é terrível? Ele, para seduzir a pessoa, ele pega o quê? O ponto fraco. Ele fala em reencarnação. Você que está sofrendo a perda de um ente querido, vem aqui que eu vou interpretar o que ele mandou uma cartinha para você. E a pessoa olha e fala, nossa, padre, a letra é igualzinha. Claro, pois nunca viu a letra do marido. Nunca escreveu um bilhete na vida para ele, não sabe nem o que isso aqui é. E aí a pessoa vai, eu fiquei tão consolado. Nossa, padre, ele é tão católico. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora, parece que é lá do Rincão, uma imagem bonita de Nossa Senhora. Tem uma imagem de Jesus. E outra, inclusive, não cobra nada. Não cobra nada. A moça lá falou, se quiser dar uma ajuda, assim, um jutório, né? Só para queimar as velas lá, os olhos, que isso gasta muito, a pessoa sabe, né? Igual a igreja, essas coisas gasta mesmo, né? Energia. Mas se quiser dar, mas ele falou, nossa, ele só falou coisa boa. Ele falou para mim ficar sossegado, meu marido está num bom lugar. Ele tá rezando para mim lá, tá? É? Igual ele rezava antes já com a senhora mesmo, né? Ô, meu irmão, para com a bobagem. Morreu, acabou. E você vai logo. Viva hoje. Amanhã você não sabe se vem. Não justifique. Não tenta achar culpados. Não vai atrás. Gente, nós vamos fazer um acampamento aqui em novembro sobre esse tema. Exatamente porque o Padre Jonas teve a inspiração de escrever esse livro, Sim, Sim, Não, Não. E eu já disse, esse tem que ser o livro mais lido do Padre Jonas. Você que já tem, compre mais 10. E vai distribuindo para as pessoas. Eu estou falando muito sério isso aqui. Muito sério. E disse isso para ele no dia que ele lançou o livro. Porque, gente, o demônio está usando vocês vão ver no acampamento de cura e libertação. Ele está usando dessas áreas frágeis da pessoa. Ele usa da dívida, pessoa desesperada. Ele usa do desemprego, um pai de família desempregado, uma mãe desempregada. Ele usa da doença. E a pessoa nessa hora está frágil. E se ela fica tentando justificar, se ela fica tentando achar desculpas um culpado, se ela fica tentando entender, não tem como entender. Jesus não falou, pai, por favor me explica, o senhor podia, por favor, pai, nós somos tão íntimos, pai querido, pai amado. Ô pai, o senhor podia ao menos me explicar por que eu estou pregado nessa cruz? Ele não pediu justificativo. Ele chorou para o pai, desabafou e disse, se possível, afasta de mim esse cálice. Nem Jesus pediu e nem Jesus tentou explicar. E quando os discípulos tentaram explicar lá para ele por que o sujeito estava doente, ele falou, não é nem pecado de um nem de outro, é para que se manifeste a glória de Deus. E eu digo isso para você também, seja o tamanho da mágoa que está paralisando você, mais do que aquele paralítico que estava 38 anos lá paralítico. Essa mágoa que está paralisando você, é para que se manifeste na sua vida a glória de Deus, e poderá ser o grande canal da glória de Deus. Não só a mágoa. Estou cada dia mais convicto de uma coisa. Essa desgraça que aconteceu com você, ou que está acontecendo com você, poderá se transformar na maior de todas as graças da sua história. Se você tiver a graça e a coragem de arrancar as raízes do ressentimento que já se ajuntaram ao problema. Olha, se essa caixa ficar aqui durante 2 ou 3 dias, a gente não nota muito. Já dá de notar. Está vendo uns picumã? Agora imagina essa caixa fechada aqui, ou põe ela numa salinha ali atrás, e deixa aí uns 5, 6 meses. Vai ter picumã, vai ter teia de aranha, talvez lá dentro vai ter um ninho de rato. A mágoa é exatamente isso. Eu tenho um problema, estou com uma doença, estou com uma dívida. Essa caixa é um problema, eu tenho que resolvê-lo. Então, eu tento achar desculpas e culpados. Eu tapo o problema. Eu deixo o sol se pôr sobre o ressentimento, eu escondo o problema. Então, a mágoa agora começa a criar raízes, teia de aranha, rato. Ela vai fazendo isso com o seu coração e com o meu. E aí então você, quando olha o problema, você não olha mais o problema, você enxerga o que está por fora. É a sujeira que tomou conta, mas não é essa sujeira. Então pega o problema, seja ele qual, é um câncer, talvez o câncer que você tenha, ele seja fruto, e aliás tem uma probabilidade científica muito
muito grande, de ter uma íntima relação, esse câncer, por exemplo, de mama, de útero, de ovário para as mulheres, próstata, o homem, tem uma grande relação de quem sabe estar ligado a uma mágoa que você tem do marido, da mulher, do filho, do pai, de um vizinho, tem. Não adianta nada você descobrir por que você tem esse câncer, quem é que passou essa doença para você, quem é que contaminou você com essa doença que você tem, não adianta nada, sabe por quê? Descobrir isso não traz o poder de curar essa doença. Ainda vai piorar, porque aí além do câncer você vai ter a raiva, porque foi por causa da burdoada que eu levei da minha avó deu uma paulada nas minhas costas, aquilo ficou com muita raiva, agora me apareceu o câncer lá nas costas, porque agora além do câncer, que já dói muito, você vai ter a raiva da avó, que já, coitado, já está lá no 5º andar do céu. E aí cada vez que um primo lembrar da avó, você vai lembrar do câncer. Cada vez que você vê uma velha na rua, você lembra da avó, e lembrando da avó, lembra do câncer. Tudo vai lembrar para você o quê? Então, meu irmão, minha irmã, eu digo a você, eu não sei qual é o problema que você tem, como você não sabe o que eu tenho. Eu não sei a doença que você tem. Eu não sei a dívida, a dúvida, não sei. Mas eu digo a você, se você põe em prática essas 3 frases de Paulo, não deis entrada ao demônio, não permitindo que o sol se ponha sobre o ressentimento, e mesmo na cólera, na raiva, não pecar, essa doença, essa dívida, essa desgraça, essa situação dificílima que você está vivendo, ela pode se transformar na maior de todas as graças da sua vida, e você vai louvar, bendizer, glorificar o Senhor, porque um dia você teve a oportunidade de aprender nessa desgraça, embora o mal nunca tenha vindo de Deus. Agora, há que se fazer uma escolha, e a escolha é, ou eu deixo o ressentimento se instalar, ressentir, ressecar, se esconder, se encapuzar dentro de mim, se disfarçar. Aqui uma coisa importante, essa palavra eu exploro no livro várias vezes também. Como o ressentimento é colega do encardido, ele acaba herdando uma qualidade, entre aspas, uma safadeza que o encardido tem. Ele é um especialista em disfarces. Por isso que a gente não percebe quando um ressentimento está se instalando no coração assim, que ele disfarça. Ele disfarça em revolta, em autopiedade, em justiça, em julgamento, em reparação. Por quê? Veja bem, alguém me ofendeu, eu achei o culpado é fulano. Então agora eu elaboro o meu dossiê, e eu tenho que jogar esse dossiê na cara dele, enquanto eu não, olha padre, eu nem não queria nada, eu só queria ver a cara dele, eu precisava olhar na cara dele. E se ele não aparecer para pegar o dossiê, o que você faz com ele? Talvez a única coisa que você queria é que alguém pedisse desculpa para você. Padre, eu só queria que ele me pedisse desculpa. Sem pedir desculpa, por acaso, vai resolver o problema? Se ele pedir desculpa e você aceitar, é porque ele não teve culpa. Se ele não teve culpa, a culpa é unicamente sua. Não adianta. Desculpa resolve. Achar o culpado resolve. Vai ressuscitar a pessoa. Pense naquelas pessoas que passaram por situações terríveis na vida, de ter a morte de um ente querido, um assassinato. Pensa na mãe de Santa Maria, de Santa Maria Gorete. Pensa nela. Pensa nela ter que ir lá dizer para o bandido, eu perdoo você. Adiantava ela culpá-lo? Não ia trazer a menina de volta. Achar culpados não resolve o problema, piora. Sabe por quê? Porque quando eu faço o levantamento, o dossiê, para jogar a culpa em alguém, o dossiê vira-se uma cadeia, aonde eu prendo a pessoa. Eu preguei o bandido, padre, eu consegui pegar. E prendeu ele aonde? Aqui dentro. O seu coração passa a ser uma cadeia, aonde você prende esse bandido. O único lugar que ele está preso é aqui dentro. Lá fora ele está livre. A mágoa é o processo pelo qual o demônio faz com que uma dificuldade se transforme em ressentimento.
O ressentimento é o processo pelo qual o encardido mora de aluguel no nosso coração. E pagando uma ninharia. Sabia disso? O encardido não pode morar no seu coração. Não pode. O seu coração tem uma marca que está na carta de Paulo aos Efésios. Está selado para o dia da sua vitória, para a herança. O demônio não pode morar lá. Ele não pode ser dono do seu coração. Ele não morreu na cruz para pagar seu coração e nem o meu. Como ele não pode ser dono do meu coração e nem com o seu, ele se contenta em morar pagando aluguel de inquilino ou até de graça. E como é que ele faz para morar confortavelmente no seu coração? No meu coração? Através do ressentimento. Quando o sol se pôs sobre o nosso ressentimento, nós nos fechamos no problema, nós guardamos o problema aqui dentro, nós o realimentamos pela lamúria, pelo murmúrio, pela lamentação, pela reclamação, e isso vai mexendo na nossa corrente sanguínea. O cérebro avisa, o coração vai batendo aceleradamente, o fígado vai eliminando o colesterol, os rins não funcionam direito, o intestino se descontrola ou prende, a perna fica bamba, eu fico com mais raiva ainda, e eu vou ali, olha o processo que nós estamos criando, um processo de realimentar o inferno dentro de mim, e aí vem o murmúrio, e aí vem a lamentação, e eu estou achando culpados, e eu estou na máscara, e qualquer coisinha então me ofende, porque eu estou todinho contaminado. Por que qualquer coisinha me ofende, qualquer coisinha me machuca? Porque eu estou todinho ferido, o encardido já está se alastrando dentro do meu coração, porque Jesus pode entrar dentro do meu coração, no seu corpo, sangue, alma e divindade, que é a Eucaristia, que nós vamos receber daqui a pouco. Agora o encardido não tem como, o único jeito dele se alastrar dentro de mim, é pela porta do ressentimento. Ele entra dentro do meu coração, com ressentimento ele fecha a porta, ele mexe lá no controle, no segredo, e eu fico lá dentro trancado. Eu não sei se você já foi, e se não foi, peça a Deus a graça de ir um dia, em Jerusalém, na terra de Jesus. E uma das experiências que vai chamar muito sua atenção, de toda pessoa que vai a primeira vez chama muito, porque depois a gente acostuma um pouquinho, é quando a gente vai ter que entrar no túmulo de Jesus. Depois que você sobe a Via Sacra toda, todas as vezes que eu fui, graças a Deus, eu sempre fiz questão de fazer a Via Sacra pelas ruas, e aliás eles respeitam muito, tanto os judeus, os árabes, a gente ia passando e rezando, depois subir, fazia questão sempre de carregar a cruz um pouquinho, fazíamos a Via Sacra todinha, entrávamos em cada lugar, mesmo se é atrás de uma igrejinha, ou lugar pequeno, onde está a estação a gente vai, e depois de subir, aquela caminhada longa, você chega na igreja, onde está o Santo Sepulcro, a igreja do Calvário, você entra, do lado está o Calvário onde foi crucificado, é lindo, lindo, lugar que Jesus morreu. Logo aqui assim tem uma pedra, como esse avancê aqui, onde o corpo de Jesus foi colocado, ali a gente se ajoelha, põe a mão e reza, e depois, normalmente você tem que entrar numa fila, para entrar no túmulo de Jesus, porque para entrar no túmulo de Jesus, é uma porta, talvez mais baixa do que essa estante, e talvez nessa largura. O túmulo de Jesus, para a gente entrar, a gente tem que fazer assim, e lá dentro já é maior, e aquilo sempre mexe muito no meu coração, porque eu entendi, e agora escrevendo esse livro entendi melhor ainda. Sabe por que a gente tem que se abaixar para entrar no túmulo de Jesus? Porque o perdão é uma porta pela qual só passa quem tem a coragem de se curvar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, a grande graça que nós queremos pedir nesse acampamento, a graça de aprendermos a nos curvar. Não curvar-nos sob o peso do pecado, da doença, do egoísmo. Nós precisamos da graça de curvar-nos para entrarmos no túmulo de Jesus. Porque na morte de Jesus, quando o véu do santuário rasgou-se, quando o sol desapareceu
e houve trevas em toda a terra. O sol desapareceu na hora da morte de Jesus, para que nunca mais desaparecesse sobre o nosso ressentimento, que também acabaria levando-nos à morte definitiva. A graça que nós precisamos, Pai, muito. E penso que esse também é um sinal profético, que nesse acampamento nós estamos abençoando a pedra fundamental do novo rincão. Porque é preciso estender, aumentar cada vez mais as tendas, porque esse Deus que faz uma tenda para o sol, nós precisamos estendê-la para que cabem muitas pessoas, longe do sol, não só do sol que queima, mas do sol que faz com que as situações de mágoa, de raiva, de ódio, acabem se tornando ressequidas. É profético, Pai, que nessa tarde estaremos abençoando a pedra fundamental do novo rincão, porque a Canção Nova precisa se tornar cada vez mais um lugar de cura, o santuário da restauração. E essa palavra eu penso no contexto da cura do ressentimento, para que sejamos homens e mulheres restaurados. Nós precisamos permitir que a pedra fundamental da nossa vida seja abençoada, e nunca deixar nenhuma pedra fundamentando a nossa vida que não seja abençoada. As pedras amaldiçoadas da mágoa, do ódio, das culpas e das desculpas, das justificativas. É profético, Pai, que hoje nós estejamos ampliando, começando a construir esse sonho sonhado, e porque partilhado é realidade. Do mesmo jeito que nós queremos, Pai, que eventos como esse cheguem ao coração da humanidade inteira, fechada nas trevas do egoísmo, do ódio, da mentira, deixando-se levar pelas falsas doutrinas, as falsas religiões, que ensinam as soluções mágicas, pecaminosas, justificativas, mas que acaba afundando. Nós queremos esse rincão grande, para aprendermos, Pai, a passar pela porta estreita do túmulo de Jesus, a porta estreita do ressentimento. Pai, nós precisamos esticar nosso coração, para que caiba muitas e muitas pessoas, feito o coração de seu Filho. Mas para isso, Pai, nós pedimos, olhe agora para cada um de nós, põe a mão no seu coração e peça, nessa tarde, Pai, sonda-me com a sua compaixão. Olha hoje o meu coração, Pai, sonda-me com a tua misericórdia, ternura e compaixão, porque eu quero começar hoje, Senhor, essa vida nova, restaurada, curada. O Senhor sabe, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, quantas e quais são as desgraças, as dores, as doenças, os problemas pelos quais eu estou passando. E muitos deles, Pai, por minha própria culpa. Até hoje eu tentei dar desculpas, ou me culpar, ou culpar os outros, porque eu fiquei reclamando das pessoas que tomaram o meu lugar. Mas hoje eu entendi, Pai, até hoje só teve um que tomou meu lugar, e esse que tomou meu lugar me revela que o Senhor me ama, que o Senhor olha para mim com um coração amoroso, misericordioso. E por isso hoje eu quero parar de me maltratar, como eu venho fazendo, com as mágoas, que eu vou deixando virar ressentimento. Eu não quero mais pecar. Não, Pai, eu não quero mais escurecer as trevas em torno da minha vida, e que me afundam tantas e tantas vezes.